No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa empresa, Petrobras. Compro ou vende? O governo vai atrapalhar ou vai ajudar? Aqui é o Marcelo, canal Capitalizado. Fique comigo. Para falar de Petrobras, primeiro a gente tem que entender como que a Petrobras ganha dinheiro. Lembrando que é uma empresa e toda empresa, o cálculo, a fórmula de você calcular uma empresa é o quanto ela dá de lucro no futuro, descontado isso a valor presente, tá? Então essa é a fórmula de calcular o preço justo de uma empresa. Então, ela está inserida na extração de petróleo. Ela tem know-how e é especialista em extrair petróleo de águas profundas. E o petróleo é uma das mais importantes commodities que existem no planeta hoje, porque é uma fonte de energia extremamente barata. Através dela, ela possibilita a realização de inúmeras atividades, como por exemplo, combustíveis automotivos, gasolina, óleo diesel. Ela também é queimada no funcionamento de usinas termoelétricas. Quando você vai na feira, por exemplo, vai comprar lá laranja, limão, ele está brilhando. Aquela resina que eles passam para deixar longe de mosquito, de insetos, é uma resina de petróleo. Um automóvel, por exemplo, 70% da fabricação desse automóvel é petróleo, fora o combustível para ele poder rodar. Então ele é importante também matéria-prima para fabricação de plásticos, tintas, borracha sintética, entre vários outros produtos. Agora que sabemos como que a Petrobras ganha dinheiro, a gente tem que entender que o petróleo é uma commodity. E assim como milho, soja, trigo, essa commodity, o preço dela não está sob o nosso poder. Ela está sobre a lei da oferta e demanda do mercado. Então, sabemos que o preço é apenas um termômetro para essa commodity. Quando está faltando petróleo, o preço dela sobe, e quando está sobrando petróleo, o preço dessa commodity cai. O preço do petróleo sofreu uma grande derrocada com a crise do Covid-19, chegando a 20 dólares. Então, com essa queda, porque a expectativa era que a população ficasse em casa e com isso diminuísse muito a demanda por petróleo. Como as pessoas ficaram em casa e foi diminuído essa produção de petróleo pela OPEP, o preço do petróleo, logo após as reaberturas das economias, ele começou uma grande alta. Então ele subiu bastante no ano de 2021 e ele continua subindo bastante no ano de 2022. Daí veio um problema que é a inflação, por conta da grande injeção de capital que teve em todas as economias do mundo para poder salvar as economias da crise do Covid. Além desse problema, em 2022 aconteceu uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tirando a Rússia, que é um dos principais players de petróleo do mundo. Então o petróleo chegou a atingir preços acima de 130 dólares o barril, e agora, enquanto a gente está gravando, ele já está acima de 114 dólares, está com uma volatilidade gigantesca, uma oscilação muito grande, mas ainda em patamares recordes de preço. Lembrando que em 2008, o preço do barril de petróleo ele chegou a 150 dólares o barril. Lembrando que a Petrobras, quando ela extrai petróleo, ela precisa trocar esse petróleo por um outro petróleo refinado, daí vem a paridade com o dólar, por isso é que é necessário ela ter uma paridade com o dólar, e o preço do petróleo é em dólar. O nosso dólar hoje, o real, ele está precificado a uns 5,15. Isso faz ainda mais inflacionar o preço da gasolina aqui no Brasil, o preço desse nosso combustível aqui. E que também traz inflação para todos os nossos alimentos, porque tudo é transportado de alguma forma. Esse é um dos principais riscos inerentes na tese do petróleo. O maior perigo, com a alta do petróleo, é que ele gera inflação. Vamos pensar numa cadeia produtiva. Se você tem um caminhão elétrico, por exemplo, e você transporta o seu produto até o porto, mesmo que ele chegue lá, ele tem que ser transportado de navio para um outro país. Ali ele vai queimar com certeza combustível. Então, de qualquer forma, esse preço da gasolina que está subindo, ele gera inflação para todo tipo de produto, mesmo aquele que não tem nada a ver com o petróleo. Então isso gera inflação. E a inflação hoje no mundo é um problema muito grave.
porque ele queima o poder de compra, principalmente das famílias mais carentes. Pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, que o salário mínimo é o mesmo há vários anos. Só que o preço lá da gasolina dobrou de valor nos últimos 2 anos. Então é um problema gigante para o transporte americano. Aqui no Brasil, a gente também já estava acostumado com uma gasolina um pouco mais cara, mas mesmo assim ainda subiu bastante. E não subiu tanto quanto em outros países, como Europa, Inglaterra, Noruega, Estados Unidos. Lá o preço dobrou, em alguns lugares até mais que dobrou. Então é um problema grande para todos os países. E outro risco da tese de Petrobras é que existe um cartel chamado OPEP que controla a produção do petróleo. Se a OPEP decidir que vai produzir muito mais petróleo do que está produzindo hoje, ela também tem o poder de derrubar o preço, porque a bolsa antecipa e eles vão antecipar que vai sobrar petróleo em algum momento no futuro. Em compensação, o preço do petróleo atual, no dia que a gente grava, ele está R$ 27,00. Se você comprar Petrobras a R$ 27,00, ela manter essa paridade de preço com o dólar, ela manter esse preço de petróleo acima desses 110, 114 dólares o barril, ela está pagando um dividendo acima de 40% em um ano. Então, a cada trimestre que ela paga dividendo, eu fiz uma conta aqui básica, uma média, em 7 trimestres, menos de 2 anos, você dobra o capital só recebendo o dividendo que ela paga hoje. Mas existe o risco governamental também. Esse risco é de o governo decidir subsidiar o preço dos combustíveis, da gasolina, por exemplo. Isso faria a Petrobras ter um lucro negativo, ter prejuízo e voltar bastante, regredir bastante o preço dela na bolsa. Então esse é o maior risco da Petrobras hoje é o risco político, porque ela gera vários problemas. Então, se você gostou do vídeo, dê o like, clique no sininho e se inscreva no nosso canal. Será um prazer ter mais vídeos aqui para nós compartilharmos conhecimento.